Daí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. Daí para todos, está no ar exatamente no seu relógio e no nosso também, 13 horas e 30 minutos, estamos nós aqui na tela da Band. Vamos logo ao fervo do tema de hoje, meu amor, doenças autoimunes. Nossos convidados, Dr. Lindiomar Coutinho, ele é reumatologista, e Cássio Martins, professor de Educação Física no Unifoa e mestre em Ciências da Saúde. Já vamos fazer o seguinte, chegou lá abraços pelo nosso WhatsApp da Renata Barbosa, do bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, Marcelo Soares de São Pedro da Aldeia, olha, nossa audiência tá fazendo o fervo acontecer aí. Paula Cristina Ferreira de Santa Cruz do Rio, é ali, Santa Cruz da Serra, no pezinho, ela vê pelo YouTube, gosta desse fervo. Patrícia Cristina Silva é de Piraí, Carolina Reis de Volta Redonda. E eu vou mandar uns beijos aqui, porque ontem o tema do racismo foi tão corrido que eu acabei deixando alguns aniversariantes para trás. Então, aniversariou ontem Edson Secato, modelo de Barra Mansa, Alexandre Oliveira do Rio, Felipe Delgado, filho da promotora Ana Paula Delgado, que é de Volta Redonda, também fazendo aniversário, Laís Soares de Volta Redonda, Sérgio Vieira de Volta Redonda, Natália Carvalheira de Vassouras e Leonardo Fonseca de Resende, tá bom? Eu agradeço a Orquídea também, que foi da nossa entrevistada que veio, a Stephanie Braga, veio falar sobre moda na segunda-feira. Também foi uma correria e eu não agradeci direito ontem a Orquídea. Tá bom assim? Beijo, obrigado pela audiência, delícia. Vamos às notícias do fervo. Para aí, vamos ver o que está acontecendo na Voz da Cidade. Filas quilométricas em postos e escoltas de comboio na Dutra marcam o 9º dia da paralisação. Nem tanto, gente, eu estava vindo para cá, todos os postos já estão abastecidos na Vila Nova, na Major Zé Bento, aqui na Praça Nações Unidas, então o fervo já está acabando, tá bom? Mas vou dar uma notícia aqui. Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal escoltam 77 caminhões que saíram de São Paulo rumo ao Rio. Outros comboios devem sair do sul do estado. Então, está tendo essa mobilização de abastecimento nos postos, porque eles estão fazendo a escolta. Mesmo assim, houve agressões, pedras nos para-brisas dos carros. Essa parte eu prefiro não comentar. Olha, copiei Arlete Salles. Tá bom para você? Jornal O Dia. Aos poucos, de volta à rotina. Abastecimento de alimentos no Ceasa foi remontado e deve normalizar até sexta-feira. Polícia Rodoviária Federal está multando caminhoneiros parados fora das estradas. Também prefiro não comentar. Vocês já entenderam, né? O Globo, o maior jornal de circulação no país, setor produtivo acumula perdas bilionárias com greve. Perdas bilionárias, meu amor, nós já estamos tendo há muito tempo com este governo safado que só vem roubando. E o Sérgio Moro também, eu não estou te entendendo. Você deu uma paralisada, entrou na ostra, o que está acontecendo? Bota para agitar esse louco, acaba de colocar essa cachorrada na cadeia. Perda estimada na agropecuária é de 6 bilhões de reais. Tá bom para vocês? É muito pouco perto do roubo, mas a gente, infelizmente, tem que comentar. Tá bom, meu amor? Vamos para o sofá, que eu tenho que começar o fervo. Me acompanha, PC, fazendo favor? Vamos pro fervo. Doutor Lindiomar e Cássio, boa tarde. Cássio já tá virando cliente. Olha, o Cássio já tá virando mobília aqui do estúdio, entendeu? Falou educação física, eles vão atrás dele. Veja bem, vamos lá. Me explica, vamos começar aqui. O que é doenças imunes? Boa tarde. Doenças autoimunes. Autoimunes, né? Isso. Nós temos um sistema de defesa que nos protege contra as agressões externas. Vírus, bactérias, corpos estranhos, células cancerosas que se desenvolvem dentro do nosso corpo. Esse sistema autoimune ele é composto de células e várias substâncias. Tá? Várias proteínas. Quando nós temos algum distúrbio nesse sistema autoimune, ele começa a atacar o próprio corpo. Mas não é todo mundo que tem isso.
Algumas pessoas que desenvolvem essas doenças é porque já nasceram com um defeito nas suas células, no seu DNA. Ah, e o DNA já veio com defeito, é isso? Ô, meu pai. Já... Olha aqui, só um minutinho, já vai tirando suas dúvidas, criatura. 97402-6805. Tá aí na tela de vocês. Começa a mandar pergunta pra cá que a gente responde já já. Continua, doctor. O carro já veio estragado de natureza. Então, essas pessoas, por algum momento, seja um estresse emocional, um estresse orgânico, por alguma doença, ativa essa parte do DNA que veio com defeito. E ela começa a produzir células de defesas danificadas. Essas células de defesa identificam partes do nosso corpo como estranhas e elas começam a atacar o corpo. Aí desenvolvem-se as doenças autoimunes. Antes de eu pular ali para o Cássio, tem uma pergunta que não está aqui, tá? Eu vou fazer agora. É verdade que a célula cancerígena, ela por algum motivo, todos nós nascemos, todos nós possuímos, mas ela pode se desenvolver ao longo dos anos com um grande aborrecimento, com estresse, com uma conduta alimentar ruim, tipo álcool, fumo. É verdade isso ou isso é um mito? Se puder responder, eu vou agradecer. Sim. No processo de desenvolvimento do indivíduo, nós estamos replicando, produzindo células diariamente. A pele está soltando, descamando, todos os órgãos estão mudando. E nessa duplicação da célula, nós temos aí o estresse metabólico por má alimentação, não dorme direito, produtos que nós utilizamos, sejam lícitos ou ilícitos, eles danificam o DNA. Os muitos industrializados colaboram? Estão no meio, sim. Os produtos, enquanto mais industrializado, mais substâncias danosas à célula. Então, nessa duplicação, o DNA é afetado. Então, ele produz uma outra célula com defeito, que seria a célula cancerosa. Mas o nosso sistema imune, ele nos protege disso. Ele está constantemente destruindo essas células cancerosas. Entretanto, quando nós temos algum estresse, que não dormimos bem, não nos alimentamos bem, não fazemos atividade física, o sistema imune diminui bastante. E essas células cancerosas começam, então, a se reproduzir e formar os tumores. Respondido para vocês, viu, crianças? Cássio, alguma atividade física específica que seja recomendada para esse tipo de doença? Boa tarde, primeiramente. Obrigado pelo convite. De novo, né? Já falei, virando mobília da casa. É um prazer estar aqui mais uma vez. A atividade física, ela tem que partir do pressuposto que ela tem que trazer um bem-estar para a pessoa, né? Então, acho que o primeiro ponto é a pessoa escolher alguma coisa que lhe faça bem, né? Então, assim, a gente aumenta aí de uma grande possibilidade de aderência a essa atividade, né? E a partir daí, o profissional que vai estar à frente desse processo vai usar de todos os mecanismos para poder fazer com que a atividade física possa melhorar a vida desse indivíduo. Que cuidados um portador de doença autoimune deve ter ao se exercitar? Então, isso é muito individual, né? Então, geralmente esse indivíduo que sofre dessa doença autoimune, ele pode ter algum tipo de desdobramento, algum comprometimento em algum órgão-alvo específico, então isso pode gerar, na verdade, pode potencializar com outros problemas. Então é necessário que a gente analise caso a caso para ver qual o nível de comprometimento que esse indivíduo tem, para que eu possa lançar de alguns parâmetros para poder prescrever o exercício para esse indivíduo, né? Então, assim, cada comprometimento de uma doença específica, eu tenho alguns parâmetros de alguns órgãos que vão estabelecer o que eu tenho que... Algumas regras aí. Algumas regras para poder prescrever. Doutor, essas doenças, eu acho que vai voltar ao DNA, olha só. Essas doenças são genéticas ou podem aparecer ao longo da vida? Bom, essas doenças, elas têm como base o DNA, genética. Agora, conforme nós vivemos, nós vamos abusando de algumas coisas, de alguns produtos, seja na alimentação, no uso de bebidas alcoólicas, no cigarro, de todo esse contexto de produtos industrializados. Esses produtos estimulam a
o aparecimento das doenças, ou seja, eles prejudicam ainda mais um DNA que já veio danificado, então a doença aparece. Vamos fazer o seguinte, eu tenho pergunta de rua. Se eu tiver, é só rodar. Dessas doenças, quais são as mais comuns? Elas afetam grande parte da população? E aí? Bom, nós temos as doenças mais comuns, como artrite reumatoide. As pessoas acham que o lúpus seja mais comum, mas ela não é, dentre estas, a mais comum de todas, né? Nós temos bastantes pacientes com artrite reumatoide, e artrite reumatoide não é artrose. A artrose é uma outra patologia, uma outra doença. A artrite reumatoide é uma doença autoimune que ataca não só as articulações, e é bom colocar isto, não somente as articulações. A artrite reumatoide ataca do fio do cabelo ao dedão do pé. Então, todo paciente com artrite reumatoide tem que ser acompanhado com um cuidado muito grande, não só pela doença, como pelas próprias medicações que elas utilizam. Então, a artrite reumatoide seria as que têm a maior incidência entre essas doenças reumáticas. Eu tenho mais uma? Quais são os riscos desse tipo de doença? Existe cura? E aí? Cura é o que todo mundo quer, né? Não existe cura para a doença autoimune. Existe o período de remissão. É o momento em que a doença não está provocando nenhum danificando o corpo. Seja pelo uso das medicações, seja algumas doenças autoimunes, elas são cíclicas. Um tempo ela está ativa, outra ela está em remissão. Mas não existe cura, porque nós não temos como reescrever o DNA da pessoa. Ainda não. Vem estragado, vai continuar estragado. Vamos fazer o seguinte, nosso primeiro bloco já está terminando, foi rápido demais. Eu vou para o intervalo básico, é 2 palitos, eu estou de volta. Suas dúvidas, 7402-6805. Coloca o 9 na frente, tá bom? Eu volto já já. A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Você ligado na Band do interior do estado, gosta de esporte? Tá a fim de saber o que é notícia na sua cidade? Então se liga, todo sábado às 11 da manhã eu tô na área com você. A galera da região norte, por exemplo, vai poder acompanhar sempre análises, informações e gols de Goitacás, Americano, Campos, Carapebus, Macaé, ficar por dentro das informações do basquete do Macaé e muito mais. Então não perca, te espero. Sábado, 11 da manhã, tô na área aqui na Band. Em Campos, canal 2.1 digital e em Macaé, 56.1 HD. Estamos de volta na tela da Band, já tem um recado básico para você. Sorrir é um ótimo negócio e a Orthopride, presente em várias cidades do interior do estado, está aí para lhe ajudar. Orthopride, seu sorriso, seu cartão de visita. Pense nisso. Caio Castro, meu amor, tem um recado básico para você. Roda o VT. Somos mais de 60 unidades, mais de 100 mil pacientes e mais de 300 mil sorrisos. Estamos em 7 estados e somos a rede de ortodontia que mais cresce no Brasil. Somos a Orthopride. Visite uma de nossas unidades hoje mesmo e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu sorriso. Conheça orthopride.com.br e agende a sua avaliação. A vida sorri para você, retribua. Estamos de volta na tela da Band com o nosso segundo bloco. E eu acho que eu já tenho VT, não tenho? Então, vamos à pergunta de rua, fazendo um favor? O que acontece com o nosso corpo para surgir esse tipo de doença? Quem pode responder? Vamos aqui? Vamos lá. Sem problema. Bom, como havíamos dito, nós nascemos com um problema. E conforme nós vamos vivendo, nós vamos exigindo do corpo a mais do que ele pode dar. Nós sobrecarregamos com refrigerantes, com tudo isso. Isso vai tornando o sangue mais ácido, que vai danificando ainda mais as células. Esse corpo envelhece mais rápido, esse corpo sofre muito mais e chega um momento que
os tampões, o equilíbrio do corpo não consegue mais manter o corpo saudável e acontece o aparecimento das doenças. Antes de eu chamar a outra pergunta, é necessário ter um acompanhamento especializado ou pode fazer algum exercício em casa? Tem alguns que pode ter continuidade sem a presença do especialista? Então, esse indivíduo, ele necessita de alguns cuidados especiais, né? Então, o interessante é que ele tenha o acompanhamento de um profissional, de equipe multidisciplinar, na verdade, né? Porque ele tem que ter um acompanhamento médico, ele vai ter que ter um acompanhamento da alimentação, ele vai ter que ser submetido à prática de atividade física. Na verdade, todo esse combo, né, de profissionais é que vão tentar contribuir para o controle, né, dessa doença. Entendi. Então, temos mais uma pergunta, roda para mim. Esse tipo de doença é preciso tratar pela vida toda ou depois de um tempo ela some? Volta naquilo que você falou. Não tem cura. Não. São doenças que não têm cura. Você vai tratar a vida inteira. Só que nós temos que pensar o tratamento como indivíduo, como um todo. Não só o medicamento, mas o estilo de vida. Tá? Educação, atividade física, uso das medicações, melhora na qualidade de vida, melhora no sono, melhora no bom humor. A pessoa tem que estar engajada em processos, em situações que lhe tragam bem. Olha só, alguma atividade física que não se pode fazer de jeito nenhum ou deva ser evitada? Então, como a gente... Nesses casos, obviamente. Como a gente quer melhorar esse sistema imunológico, então nós temos que pensar que atividades de alta intensidade, né, são atividades que eles deprimem um pouco o sistema imunológico. Então, o ideal é que se tenha um controle de volume, de intensidade, né, que não sejam sessões de atividades com intensidade muito alta, senão, na verdade, a gente vai ter um efeito reverso do que a gente quer potencializar nesse indivíduo. Tem alguma dessas citadas, que é dessas altas imunes, que elas de jeito nenhum podem ter a prática de exercício? Isso vai muito do quadro... Tem uma que é muito mais elevada, que ele não tem condição? Isso vai muito do quadro clínico, né, do indivíduo, porque se ele estiver numa fase muito aguda, por exemplo, pode ser que nesse momento não seja indicado ele praticar atividade física, né? Então, fica difícil já. Darlan Aguiar, de Volta Redonda, que mandou essa pergunta, eu recebi aqui no meu ponto aqui, que ele mandou perguntar, foi respondida a sua pergunta, tá bom? Tô gostando da sua participação em 3 dias direto aqui na tela, gosto disso. Existe alguma doença que não desencadeia os sintomas e fica latente ao nosso organismo? Existe sim. As doenças autoimunes, elas não aparecem de um momento para o outro. Elas vão se desenvolvendo durante muito tempo. Então, o diagnóstico de uma doença autoimune é extremamente complexo. Não existe um exame laboratorial ou de imagem que te dê um diagnóstico. O médico junta o exame laboratorial, os sintomas, os sinais, os exames de imagem para chegar a um diagnóstico. A maior parte das doenças autoimunes, elas ficam durante anos prejudicando o corpo. A artrite reumatoide é um grande exemplo, ela vai destruindo as articulações e nós geralmente temos o diagnóstico com mais de 1 ano de curso. O lúpus é um outro problema. A esclerodermia é uma doença autoimune extremamente complexa, que ela leva anos para se manifestar completamente. E isso prejudica, porque quando o paciente chega, muitos órgãos já estão comprometidos. Os órgãos já estão no limite. E aí o que o nosso querido professor falou, a atividade física vai depender muito do quadro clínico do paciente. Tá? Não dá para um paciente com artrite reumatoide, deformidades, fazer corridas. Ele vai poder fazer caminhadas, fazer exercícios com peso, ele não pode, porque vai sobrecarregar ainda mais a articulação. Um paciente que desenvolveu problemas pulmonares devido à esclerodermia ou lúpus, ele não pode fazer caminhadas. E aí vão outras doenças e cada atividade física está específica para aquele paciente naquele momento do desenvolvimento da doença dele. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo básico, fique com os meus anunciantes e eu tomo uma aguinha básica, está numa temperatura amena. Amei. Adorei as 2 gotas e meia de limão, tá bom assim? Eu volto já já.
Vai pagar o vale. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Anatel informam que a transmissão analógica deste canal será desligada em Barra Mansa no dia 28 de novembro de 2018. Assista a mesma programação no canal digital 8.1. Acesse sejadigital.com.br ou ligue 147 e tire suas dúvidas. Você pode aprender de várias maneiras. Na escola, em casa, na rua, com um professor, um amigo ou alguém que você nem conhece. Tem gente que aprende lendo um livro, tem gente que aprende na internet. Alguns acham complicado, outros divertido. Pode ser através de uma reflexão, uma grande ideia ou até mesmo em um momento de silêncio. Aprender pode ser hoje ou amanhã, pode ser agora. VOA. Há 50 anos, inspirando gerações. Daí para todos. Oferecimento Unifoa, formando para a vida. Estamos de volta aqui na tela da Band com um recado muito importante para vocês. Quem é morador das cidades do sul do estado pode contar com uma ajudinha na hora de construir ou fazer uma reforma. Se você está sem tempo para comprar o seu material de construção ou precisa de uma consultoria com um arquiteto, o showroom móvel do Shopping Telhas vai até você. É isso mesmo. Entre em contato pelo telefone 3346-8080 e agende uma visita com os vendedores mais capacitados do mercado. Tudo para oferecer a você os melhores produtos e as melhores dicas na hora de atender às suas necessidades nas suas obras. Não perca essa chance. Shopping Telhas, construindo com você. Eu assino embaixo. E estamos de volta na tela da Band. Vocês acabaram de ver um fervo que o Shopping Telhas está fazendo na nossa região. Antes de chamar o VT, eu quero deixar claro para vocês que hoje é dia do decorador. O Wellington Paulinho do Retiro, Volta Redonda, manda um abraço para o decorador Cadu Oliveira. E eu vou mandar para alguns profissionais. Olha só, no fervo da nossa região. Márcia Maranhão, Marcos Paulo, Sônia Bartolomeu, Adriano Gazzoni, Pedrinho Simões, que já esteve aqui na minha tela, Luciano Trevisan de São Paulo, faz umas festas no Baby Beef, que é um luxo. Aliás, Luciano Trevisan, você não acha que está faltando alguma encomenda para chegar em Barra Mansa, não? Não vem com greve, não, porque já acabou, tá, seu cretino? Presta atenção, tô de olho em você. Grazi Chiarelli e Andressa Ramos, também decoradores da nossa região, tá bom? Vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos conhecer agora uma história de uma portadora de uma doença autoimune que ataca a tireoide e atinge. Prestem atenção, gente, cerca de 50 mil pessoas por ano no Brasil. 150 mil pessoas por ano no Brasil, tá bom assim? Roda o VT. Infelizmente, eu tenho que mostrar uma historinha triste. Vamos lá. Tá aí. Estou aqui com a Marli, viemos até a casa dela bater um papo aqui para saber um pouquinho mais. A Marli tem tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. E, Marli, explica para a gente um pouquinho como você descobriu que era portadora dessa doença. Como é que foi para você? Qual a idade você tinha? O que você sentia antes de ter o diagnóstico? Foi aos 37 anos e foi mais ou menos um ano após a morte da minha mãe. Eu passei por uma fase muito difícil de depressão, enfim. Aí, mais ou menos nessa época, eu descobri que eu tinha tireoidite Hashimoto. Mas a descoberta não foi assim tão rápida, né? Comecei a sentir que caía o cabelo, caía tufos de cabelo, muito cabelo. Eu tinha uma cabeleira enorme. E depois, e também taquicardia, agitação, não dormia direito. Aí me falaram assim, vai ao médico, vai ver o que você tem. Fui a um clínico, e o clínico mandou ir a um endocrinologista. Foi quem descobriu que eu tinha tireoidite de Hashimoto e me explicou que era uma doença autoimune. Após diagnosticado, assim que você teve certeza, começou um tratamento, o que mudou na sua vida depois desse diagnóstico? Mudou que eu tenho que tomar uma medicação desde os 37 anos, o resto da minha vida, que é para a reposição do hormônio da tireoide, que ela não fabrica mais, né? Então, isso eu tenho que fazer todos os dias. Você sente tem alguma coisa no seu dia a dia que hoje você não consegue mais fazer por causa da doença? Não, minha vida é normal, com a reposição hormonal,
substituindo a parte que a tireoide não produz mais, a vida é normal. Tem uma coisa interessante na sua história. Você tem duas enteadas que passam pela mesma situação que você. Tireoidite de Hashimoto, sim. Pelo que uma delas me contou, ela descobriu recentemente, deve ter uns 6 meses no máximo, e começou também com queda de cabelo e os mesmos sintomas que eu tive, ou parecidos com o que eu tive, que é taquicardia, agitação, muito cansaço, que você não sabe como estar tão cansada se você não tem feito tanta coisa assim, ou o habitual, sua vida está habitual e você está tão cansada. Tá aí. E aí no estúdio? Fala pra gente como é que tá aí. Bom, aqui estamos todos um pouco... como é que eu vou falar para vocês? Tristes mesmo. Eu não gosto muito de saber dessas coisas. Eu acho que ser humano tem que ser tão feliz, que tem certas coisas que quando eu vejo me entristecem um pouco. Mas muito obrigado pela participação da matéria, tá bom? Que tenha grandes recursos na medicina para melhorar cada vez mais a vida dessas pessoas. Por que a tireoide é uma das partes do corpo mais atingidas? A tireoide ela é uma glândula. Ela está em funcionamento todos os segundos da vida da pessoa. Tá? E ela produz hormônio. Ela, por ser muito ativa, ela está constantemente, as células se reproduzindo, sendo estimuladas para isto. Então, as células podem cometer erros ou chegarem à exaustão, por ela ser muito ativa. A atividade física pode causar ganhos direto para o sistema imunológico? Pode. É atividade física, né, moderada, e então a gente tem aí um aumento desse sistema imunológico. E agora, o quanto que é moderado, a questão de volume e intensidade, isso vai muito de indivíduo para indivíduo, né? Alguns indivíduos são mais tolerantes, né, a um pouco mais de atividade, então isso tem que ser analisado caso a caso. É possível ter uma vida normal como uma doença autoimune? Ela falou que tem, a base de todos os remédios. É possível, então? Sim, nós... A regressão é muito pouca. Nós chegamos perto da normalidade com as pessoas com doenças autoimunes. Elas passam a viver da melhor forma possível com o problema que ela tem. É como o envelhecimento. Você com 70 anos não tem como viver com uma idade de como se tivesse 35 anos. Quem tem suas limitações vive bem com os problemas que ela tem. Então, ela aprendeu a viver bem. Seja com a sua alimentação, com o seu tipo de vida, sua parte espiritual, tudo isso, então ela vive bem com a patologia que ela tem. Normalidade é um conceito ainda muito abstrato. O que é normal para mim, o que é normal para você, o que é normal para outra pessoa. Há alguma restrição alimentar, doutor? Algumas doenças possuem alguns cuidados que têm que ser tomados com a alimentação. Um paciente que tem gota, ele tem que tomar cuidados com a alimentação. Um paciente que tem doenças autoimunes, ele tem um distúrbio no funcionamento do corpo. Então, a alimentação tem que ser o mais saudável possível. Eu quero agradecer a presença dos dois mais uma vez. Quero agradecer a audiência de todos os dias de vocês aqui na tela da Band, de todas as 72 cidades de cobertura da Rede Bandeirantes de televisão, no qual meu corpo é exibido para vocês. Nossos aniversariantes de hoje, Ítalo Souza de Barra Mansa, Felipe Luiz Alves de Barra Mansa, André Pacheco de Volta Redonda, Márcia Pansardes de Barra Mansa, quase nossa vizinha, Cida Prado de Volta Redonda e Bárbara Paranhos de Valença. Ainda tem mais, meu amor. Hilda Borges de Barra Mansa, delícia pra você. Está morando agora em Rialto, eu só sabendo de tudo, você foi procurar uma coisa mais, um ar mais livre, não é isso? Temas de amanhã, festas de 15 anos, organização e decoração. Nossos convidados, Tatiana Souza, cerimonialista, Marcos Paulo, decorador e Adriano Góes, o meu DJ, um dos meus prediletos. Beijo no corpo, que é uma agradece, e amanhã às 13h30, bebê, eu espero por você aqui na tela da Band. Beijo no corpo, fui!